E a gente abre esse 25 de janeiro falando de saúde, falando de qualidade de vida e falando de um problema que nesta época do ano pode ficar ainda mais comum. Quem aí já teve uma foliculite? Parece uma espinhinha, uma coisa ali que tá meio estranha, mas que pode virar um problemão, sabia? Até o uso de antibióticos pode, de repente, entrar em algum dos casos. Então, a gente convidou ela, que é dermatologista, a doutora Estela Lousada, bem-vinda. Prazer em recebê-la, pra gente falar de foliculite. E eu já comecei contando um pouquinho que nessa época do ano pode ser mais comum, porque nessa época do ano a gente vai para a praia, a gente vai para a piscina e a gente normalmente está com a depilação em dia, certo, meninas? E ó, o que pode também causar a foliculite. Mas isso a gente deixa para daqui a pouquinho, eu quero que você explique para o público. Então, o que é a foliculite? Como é que a gente identifica que aquilo não é uma espinhinha, e sim uma foliculite? Exato. Na realidade, a foliculite, às vezes até tem confusão de conceitos sobre isso, né, Carol? O que a gente acha que é foliculite não é uma pseudofoliculite, mas pra frente a gente vai mostrar e vai ilustrar, tá bom? Na realidade, a foliculite, ela configura, por definição, uma inflamação do folículo piloso. Tá. Então, ela é uma inflamação, que podem ter várias causas. A causa mais comum é infecciosa, né, bacteriana. Uma bactéria que já habita na nossa pele, chamada Staphylococcus aureus, por algum fator determinante, como microtraumas, a causa mais comum, e aí essa bactéria invade e gera essa inflamação. Não necessariamente a inflamação tem bolinhas com pus, inicialmente ela não tem pus, ela pode ser só uma bolinha vermelhinha, que a gente chama de pápula. E aí progressivamente o quadro evoluindo, aí a gente tem a formação de pus. E dependendo se ela atinge uma profundidade mais acentuada, e aí pode dar até aquele nódulo, né? O furúnculo que a gente chama. Ah, pode evoluir para um furúnculo. Exato, que é mais profundo. Que aí que é o receio, né? Tanto do paciente quanto do dermatologista. Porque pode causar cicatriz e mancha. E falando de bactéria, a gente sempre se preocupa um pouco mais, né, doutora? Sim, com certeza. Aqui a gente tem algumas ilustrações, acho legal a gente mostrar. Vamos ilustrar. Aqui na verdade, é o que acontece ou é o grau? Na realidade, temos tudo aqui, Carol. Essa primeira ilustração é um folículo de aspecto normal, tá? Aqui é o folículo piloso, que é a estrutura da pele que dá o pelo, propriamente dito. Então, aqui é a camada mais superficial, a epiderme e a derme. E aqui se origina o folículo, certo? Aqui, isso aqui é uma estrutura normal, então. Aqui, já vou pular para essa última, depois eu explico o porquê, para ficar mais fácil o entendimento. Essa última é a foliculite propriamente dita, onde a gente já tem essa inflamação e geralmente a infecção associada por bactérias. Lembrando, Carol, que não só bactéria. A gente pode ter fungo e vírus também. Também pode ser viral. Então é muito importante sempre uma avaliação com o dermatologista para a gente poder identificar de fato se aquele paciente tem alguma condição que vai influenciar, como um diabetes descompensado, para até direcionar o tratamento, tá? A gente vai colocar... Você quer mostrar o do meio? Vamos falar dessa do meio. Essa é a foliculite propriamente dita. Aqui é o grande temor, que é a pseudofoliculite. Na realidade, aqui é o pelinho encravado, Carol. E aí ele fica preso, fica retido, muitas vezes por conta da questão do uso da lâmina de forma inapropriada. E aí ele pode evoluir para uma foliculite. Exato. Agora, para a gente conhecer, então, né, as causas, o que a gente pode tentar prevenir, né? Afinal, a gente está nessa época do ano que pode aumentar o caso, a gente vai colocar aqui algumas situações. Então, ó, fricção de aparelhos de depilação ou roupas apertadas pode ser uma causa. Certas condições da pele, como dermatites e acne, pode ser também. Calor e suor, por isso que no verão acaba sendo mais comum. Lesões na pele por arranhões ou feridas cirúrgicas. E curativos de plástico ou fita adesiva em contato com áreas de pelo. Então, tudo que modifique esse ambiente pode trazer uma foliculite. Agora, quais regiões são as mais comuns, doutor? Então, as regiões onde a gente tem o predomínio de folículos pilosos, né? Geralmente, a barba nos homens é um dos locais disparados mais afetados, além de dobras, né, por conta desse contato. Então, região de virilha, axilas. Outra região muito também são as nádegas. Então, por conta desse atrito. Então, gente, já tem uma receitinha caseira bem bacana. A gente vai entender, claro, quais são os tratamentos, dependendo do grau aí dessa foliculite. Vou lá e já volto pra gente continuar. Tá ótimo. Porque, ó, ninguém quer, né?
Não, foliculite ninguém quer. Agora, também ninguém quer falar de foliculite, a gente contou um pouquinho das causas e agora a gente vai entender o tratamento, né, doutora? Você comentou que pode ser viral, que pode ser por fungo e que pode ser por bactéria. Por bactéria. Então, os tratamentos serão diferentes. Exato. Na imensa maioria das vezes, a causa é bacteriana e a foliculite é superficial, então ela mesma resolve por si só, tá? Mas ela pode evoluir ou já apresentar logo de cara um quadro mais extenso, que aí vai demandar um tratamento ou tópico, com pomada de antibiótico, antifúngico ou via oral, comprimidos. Também. Olha isso, gente. Então aqui só para ilustrar, né, alguns antibióticos e antifúngicos. E muita gente também faz uma coisa que é errada, né, que acaba sendo um hábito, né, querer espremer ali, ó. Agora eu vou tirar, né? Que você vê que já tá inflamado, a gente fala, ai, agora vai, já resolve. E isso piora, né? Exato, gente. O pior é a manipulação, é o ato da gente espremer. Porque é aí que pode desencadear a cicatriz e as manchas, que depois podem ficar difíceis de tratamento. E, doutora, eu ia te perguntar, a foliculite, ela pode vir dolorida também, né? Sim, principalmente nas lesões maiores, né? Com nódulos, furúnculos, então até ser um quadro mais exuberante, pode sim. Mas os quadros iniciais são mais leves, geralmente só as bolinhas vermelhas. Como que a gente pode identificar, né, Carol? São aquelas bolinhas vermelhas ou as pústulas, as bolinhas pequenininhas com pus naquelas regiões que eu já mencionei, principalmente nos homens na barba. E nessa época do ano, então, tá muito calor e até para praticar atividade física, dependendo do tecido que a gente fica suando, por isso tem que praticar atividade física com um tecido especial, né? Exato. Geralmente a gente orienta roupa não apertada, então mais folgadinha, para evitar justamente esse atrito local e de algodão, Carol, preferencialmente. Melhor. Exato. Agora, minha diretora está perguntando em quanto tempo, então, essa foliculite tem que resolver, independente se a gente vai usar aí medicamento ou não. Então, depende muito do caso, tá? Geralmente, as mais superficiais, que são as mais comuns, resolvem até espontaneamente, como eu tô te falando mesmo. Até no período de um mês, deu alguma coisa ali, por mais que o paciente não faça nada, ela tem resolução espontânea, ela não demanda tratamento, então isso é bacana. Ainda bem, mas algumas demandam tratamento e aí só vai melhorar com o tratamento. Aí é o tempo que, às vezes até o uso prolongado do antibiótico, que pode voltar, né? Pode ser recorrente, principalmente se o fator que está ocasionando aquilo ficar persistindo, como o hábito das lâminas, né? Do uso das lâminas, exato. Como é que a gente se a gente tiver que usar a lâmina, então como é que é a maneira adequada? Exato, assim, gente, o ideal é evitar. O máximo possível, tá? É sempre a orientação que eu dou para os meus pacientes, eles sabem, eu fico no pé. O ideal é não usar a lâmina, mas uma situação ali de emergência e tudo mais, a gente orienta o uso no sentido do pelo. Tá. Que aí muita gente faz ao contrário, né? Contra esse pelo. E aí vai precipitar principalmente o quadro da pseudofoliculite, que aí a gente aumenta essa encurvatura e o pelo fica mais encravado. Ah, entendi. Então tem que ser no sentido do pelo. Movimentos leves, tá? Preferencialmente a gente tem que passar um gel ali para dar uma hidratada, para o atrito ficar menor e sempre no sentido do pelo. No máximo 2 passadas por região. Agora, se a gente tem que evitar a lâmina, qual seria a forma mais adequada hoje que você tem como indicação aí para depilação? Então, eu sempre sugiro, sempre que possível, né, a depilação a laser. Hoje é o que a gente tem de mais moderno e seguro, né? Sim, exato. Seguro e definitivo, porque ela vai matar o pelo, né? Vai na matriz e vai interromper esse crescimento. Então, para quem tem, porque assim, claro que eu acho que quem tem mais pelo tem mais chance ainda de desenvolver foliculite, exato, principalmente os pelos mais grossos e encurvados. Então, a depilação... É o método de eleição, sempre que possível, laser. Em média, vai depender, os pacientes perguntam, né? Quantas sessões? Depende muito da região, depende da idade, influência hormonal, mas uma média de 5 sessões, tá? Tá aí, gente. Então, excelente dica. Vamos agora para esta outra aqui. Você trouxe uma receitinha caseira. Isso. A ideia é esfoliação? Então, na realidade, até antes de explicar, eu sempre sugiro uma avaliação com o especialista, né? Com o dermatologista. Eu sou um pouco cética nisso. Eu prefiro, então, direcionamentos do dermatologista no consultório. Perfeito. Mas a gente trouxe aqui algo que é mais acessível, que o público consegue fazer em casa. Tá. Então, uma esfoliação caseira com mel e aveia. Então, a gente consegue fazer, geralmente, a proporção aí, 3 colheres de sopa de mel para 1 de aveia. Quer colocar pra gente mostrar? Pode ser. Aí você ensina pra gente como faz a aplicação. A gente tem ela para colocar as quantidades, Gláucia? Na tela, então.
Olha lá. É bem simples, hein, gente? Já deve ter aproximadamente, pelo que eu tô vendo, tá? Gente, é muito visual, tá? Não precisa ser necessariamente 3 para 1, mas uma média, tá bom? Você vai misturar. Eu gosto que deixe um tempinho absorvendo, porque a aveia vai funcionar como uma esponjinha. Tá. E hoje em dia, a aveia, a gente já sabe, principalmente a aveia coloidal, ela é muito utilizada em vários produtos dermatológicos, porque ela tem um alto poder de hidratação. Isso é fantástico. Então, assim, tem receitinhas com açúcar, com várias coisas, se você jogar na internet. Mas eu trouxe esse ativo que eu acredito muito realmente em termos de evidência científica, porque vai hidratar a pele. Deixa um tempinho repousando, tipo uns 10 minutinhos. E aí, na sequência, você coloca nas regiões afetadas. Deixa um tempinho ali, não começa a massagear logo de cara, não. Deixa um tempinho agindo, dando uma hidratada. E na sequência você faz manual mesmo. Eu prefiro que seja manual do que com bucha. Bucha é o grande terror dos dermatologistas, a bucha vegetal. Tem gente até que orienta com massagem suave, mas eu prefiro não. Eu oriento com massagem manual. E aí a gente dá pra fazer 2 a 3 vezes na semana, que ajuda bastante a evitar a pseudofoliculite. E dá pra gente guardar a receitinha ou o ideal é sempre fazer? Ideal é sempre fazer. Porque o que acontece? Contaminação, né? Mas então, por conta disso. Depois que a gente esfoliou, tal, deixou um tempinho, enxagou, tem que passar alguma coisa? Geralmente um hidratante mais leve. Porque o que acontece? Quando a pele está muito ressecada, mais um fator de risco tanto para o desenvolvimento de pseudofoliculite e de foliculite. Então, quando a pele está mais hidratada, a gente reforça essa barreira. Então, evita esses 2 casos. Agora, dúvida. Sabonete, quando a gente fala de sabonete no banho. O sabonete em barra, se a gente vai passar diretamente ali onde já tem a foliculite, ou até um sabonete líquido, enfim, tem alguma orientação nesse sentido ou algo que a gente não possa fazer? Na realidade, é sempre recomendado um pH neutro de sabonete. Sabonete líquido, no caso, é normal. E não ficar esfregando tanto. Essa é a maior recomendação. Não esfregar. Exato. Só movimentos gentis. Agora, já que a gente está falando que a temperatura, né, que um suor, agora no momento do verão também, a gente aumenta a chance. Se a gente tomar um banho muito quente... Também. Vai piorar. Piora. Tudo piora, gente, com água quente. Principalmente naqueles pacientes que têm já predisposição, caso de dermatite atópica, que já tem uma tendência natural ao ressecamento da pele. Pele sensível mesmo. Exato, também. Quanto mais sensível, mais chance. Exato. O que são esses produtos aqui que eu tô olhando e a gente ainda não comentou? Exato, eu trouxe já um esfoliante pronto, que geralmente a gente encontra, tá? A gente acaba prescrevendo. E aqui também são clareadores de uso tópico, para já pensando nas complicações que os quadros podem desenvolver, né? Que são as manchas. A hipercromia pós-inflamatória, então aquela pele pode ficar manchada. Principalmente se a gente manipular. Se espremer. Exato. Então, são clareadores. Então, existem vários ativos hoje, clareadores, como ácido tranexâmico, ácido glicólico, até que fazem renovação celular. Então, por isso, é muito importante a avaliação pelo especialista. Gente, você sabe que isso aqui é mais comum do que a gente imagina. Falando assim, parece um simples pelo encravado. Só que eu já vi cada história. Sim. E assim, até de antibióticos bem prolongado, o tempo que o negócio não cicatrizava, não. Exato. Então tem que manter a atenção. Até te interrompendo, o que acontece? Às vezes a lesão evolui tanto, fica tão exuberante que é necessário incisão cirúrgica. Então, gente. A gente drenar abscesso. Então, assim, consultem um dermatologista. É verdade. Um amigo nosso passou um perrenguinho, mas ficou tudo bem. Ótimo. Por isso que é importante a gente, trazer aí a informação e procurar, claro, o profissional. Vou agradecer a doutora Estela Lousada, que é dermatologista. Obrigada. Obrigada a você, Adorei Carol. As explicações. Obrigada. Parece simples, mas não é. E vou deixar o @ da clínica Adriana Vilarinho. Aliás, um beijo para a doutora. Faz tempo que ela não vem aqui. @ clínica Adriana Vilarinho, para quem quiser saber mais do trabalho, encontrar aí a doutora e as explicações. Depois compartilhem isso lá no nosso YouTube, né? Porque é bom todo mundo ter essa clareza para não achar que é só uma bobagenzinha, né? Exato. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Beijo, o prazer foi meu.